Olá, começa agora o Telão Olimpíadas desta segunda-feira, dia 13 de agosto. Começamos o último Telão Olimpíadas. As Olimpíadas acabaram ontem, no domingo, mas vamos falar hoje o balanço geral do que aconteceu nos Jogos, o nosso top 5 dos momentos mais marcantes dos Jogos e também o que a gente espera do Rio em 2016 nos investimentos esportivos. Começando com o voleibol, as meninas do Brasil conseguiram vencer uma partida fantástica contra os Estados Unidos por 3-7-1 de virada e conquistaram o bicampeonato olímpico. O que falar delas? Acho que só coisas boas, né? Elas fizeram um primeiro set bem ruim, comparado à primeira fase delas, e os 3 sets seguintes foram iguais essa fase de mata-mata, desde o jogo contra a Rússia, Japão e passando agora pelos Estados Unidos. Acho que tem que valorizar todo o grupo, com certeza, mas o Zé Roberto Guimarães, técnico do time feminino, tricampeão olímpico, o único tricampeão olímpico no nosso país. Um jogo sensacional das meninas do Brasil. Sinceramente, na minha visão, um dos melhores jogos que eu vi de um time numa final de todo o tempo que eu acompanho esportes. Uma performance espetacular, principalmente da Jaqueline. Também Fernanda Garay e Sheila se aperfeiçoando a partir do segundo set e se encaixando na partida e dando o segundo ouro consecutivo ao Brasil. E o Zé Roberto tem que ser louvado como talvez o melhor técnico de esportes coletivos que o Brasil já teve. Realmente é um ouro para entrar na história do Brasil. E foi incrível como a seleção conseguiu voltar depois de perder o primeiro set fazendo apenas 10 ou 11 pontos. 11, né? E o Zé Roberto que bancou a Sheila mesmo estando mal na partida. E que foi uma decisão acertada, né? Porque no decorrer da partida ela foi peça fundamental para a gente conquistar esse ouro junto com a Fernanda Garay, que também não estava numa tarde, parecia que não estava numa tarde tão boa, mas depois realmente fez a diferença para o Brasil conquistar esse ouro. E se o Brasil conseguiu uma virada histórica no vôlei feminino, no vôlei masculino tomou uma virada histórica, perdeu quando saiu ganhando da Rússia por 2-0 e acabou levando a virada quando o técnico russo Akeno fez uma alteração do meio de rede, o Murarsky, para colocar ele no posto, na saída, que mudou totalmente o panorama da partida. O Murarsky fez 31 pontos sozinho, tinha feito 4 pontos nos 2 primeiros sets, do terceiro em diante fez mais de um set sozinho em pontos. O Brasil deixou virar dessa forma, acabou se perdendo emocionalmente na partida e tomando a virada que, como você disse, ao contrário das meninas, né? Que é muito dolorida. O Brasil tinha 2-0, vinha jogando fácil, dominou os 2 primeiros sets, tinha um terceiro set equilibrado, teve 2 match points para fechar a partida e liquidar de vez, mas não conseguiu aproveitar e acabou renascendo o gigante. O Brasil que sentiu falta do Dante, né, que vinha sendo uma peça fundamental, que acabou sentindo o joelho, que desde o começo vinha incomodando. O próprio Visotto, né, que não jogou. O Visotto, se bem que o Wallace, né, substituiu muito bem. O Wallace que é grande esperança para 2016, né, um grande oposto. Em 2016, no Rio de Janeiro, com certeza vai estar entre os melhores opostos do mundo. E também vamos falar aqui que no último programa a gente cravou aqui que o Brasil iria ganhar a medalha de ouro no futebol masculino. Com 30 segundos de jogo já tomou um gol, ficou difícil e veio novamente a prata, como em 84 e em 88. Um erro bizonho da defesa, principalmente do lateral Rafael, que foi tentar sair jogando, acabou dando a bola nos pés do atacante mexicano que fez cruzou para a área. Ele cruzou para a área e o nosso querido Peralta fez 1-0. No segundo tempo, o Peralta foi lá, repetiu a dose, fez 2-0. O Brasil até fez um gol, tentou se recuperar, mas aí já era tarde. O ouro foi para o México em outro vexame da seleção brasileira de futebol. Ficou em boas mãos o ouro, Ângelo? Ficou. O México sempre dando trabalho, principalmente nas categorias de base, sempre com seleções muito fortes. Só que, como o Gustavo falou, a gente demorou para fazer o gol, demorou para reagir. E isso foi reflexo da demora que o Mano teve para mexer no time. O Lucas, na minha opinião, o Lucas devia ter entrado já no começo do segundo tempo. O Lucas deveria ter entrado muito antes, né? O Lucas que, pelo que deu a entender do jeito que o Mano tratou, só entrou porque o Juan e o Rafael brigaram. Senão ele não colocaria, porque ele entrou aos 40 do segundo tempo. O Mano que começou com o time errado. Na semifinal ele já tinha entrado com o Alexandro
no lugar do Hulk. Hulk, um dos acima de 23 anos nessa seleção. Na final, repetiu a escalação, viu que não era a melhor opção, mudou ainda no primeiro tempo. Ele jogou 35 minutos da final fora, porque ele acabou colocando o Alexandre, teve que fazer a alteração novamente, colocar o Hulk no lugar. E vale também frisar que os craques, se é assim que podemos dizer, do Brasil não apareceram. O Neymar teve 2 bolas, isolou as 2. O Oscar, muito pouco presente no jogo. O Damião, muito por causa dessa má atuação dos dois. Não recebeu bola. O Rafael falhou. O Sandro e o Rômulo não funcionaram no meio de campo. Tudo isso... Foi uma série de fatores que acabou combinando com a medalha de prata. Que ajudou a perder esse título e o México, que jogou mesmo sem o Giovanni dos Santos, conseguiu esse ouro. Agora vamos falar de coisas boas, pelo menos para o esporte brasileiro. Os irmãos Falcão, que na minha opinião é a história mais bonita desses Jogos Olímpicos de Londres. Os irmãos Falcão, que não recebem apoio do Comitê Olímpico Brasileiro, que treinam no instituto lá em São Paulo, que o Rodolfo pode explicar um pouquinho melhor para a gente, como que é, da Magic Paula, né? A Magic Paula, ela administra um projeto da Petrobras, que são 5 esportes que estão nesse projeto. O boxe, o remo, a esgrima, o hipismo e o levantamento de peso. Esses 5 esportes não tem nada ligado ao COB. E esses 5 esportes são os que mais vêm crescendo esses anos. E o boxe, justamente, que, como a gente disse aqui várias vezes, só tinha uma medalha com o Servílio de Oliveira em 68 no México, sai das Olimpíadas de Londres com 3 medalhas, uma final inédita do Esquiva Falcão. E os irmãos Falcão conquistando a medalha de prata com o Esquiva, mas de bronze com o Yamaguchi. O Esquiva, que fez a luta contra um japonês, uma luta muito dura na final, perdeu por 1 ponto. Se não fosse uma punição do juiz dando 2 pontos ao japonês, o Esquiva teria sido campeão, mas valeu... Tá de bom tamanho essas 3 medalhas para o Brasil. É uma prata que valeu ouro, né? E um protesto aqui. Espero que em 2016 a geradora de caracteres da transmissão das Olimpíadas coloque o placar do boxe de volta para todo mundo ver. E também está de bom tamanho a medalha conquistada pela Yane Marques no pentatlo moderno. Muita gente não sabe o que é o pentatlo moderno, e a Yane Marques foi lá e conquistou uma medalha de bronze com gosto de ouro. A Yane... Desculpa, quer falar? Não, você. Bom, a Yane é realmente uma atleta fantástica. O pentatlo é um dos esportes mais tradicionais das Olimpíadas e o Brasil nunca tinha chegado nem perto de conquistar essa medalha. Ela que é militar, ela treina cerca de 8 horas por dia, é uma coisa fantástica, de muita dedicação ao esporte, um esporte que não tem apoio, não tem visibilidade. Ela faz realmente por amor ao país e ao esporte. E realmente foi um bronze sensacional. Ela, na última prova, que é o combinado de tiro e corrida, todos sabiam que a lituana era muito forte, era a favorita, só que no tiro ela foi fantástica, foi a melhor atleta que teve o desempenho melhor no tiro, mas realmente acabou perdendo essa vantagem que ela adquiriu na corrida. Mas realmente ela que saiu do sertão de Pernambuco e agora está com o seu nome na história dos Jogos Olímpicos. E nós 4 separamos aqui os 5 momentos que achamos mais marcantes desses Jogos de Londres. Em 5º lugar ficou a Xin Lan, atleta da esgrima, que ficou 40 minutos esperando o resultado da luta após um problema no cronômetro. Em 4º lugar vem o Dun Hyun, da Coreia do Sul também, o atleta que tem apenas 20% da visão e conquistou a medalha de ouro batendo o recorde mundial no arco e flecha. Em 3º lugar vem Oscar Pistorius, da África do Sul, o primeiro biamputado da história a competir nos Jogos Olímpicos. Em 2º lugar vem o Usain Bolt, que conquistou 3 bicampeonatos olímpicos lá em Londres. E em 1º lugar, Michael Phelps, que se tornou o maior medalhista da história dos Jogos. E vamos falar agora debater um pouquinho aqui no final do programa sobre os investimentos possíveis do Comitê Olímpico Brasileiro visando os Jogos do Rio em 2016. Vale frisar que no último ciclo olímpico, segundo informações do jornal Folha de São Paulo, mais de 2 bilhões de reais foi investido direcionado do governo ao COB, e ainda teve uma briguinha entre o Aldo Rebelo, ministro do Esporte, e o Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, referente ao número de medalhas que o Brasil deveria trazer de Londres. O Nussmann e o governo acham que deveria ter sido trazido no mínimo 20 medalhas, e o Nussmann colocou a meta de 15 medalhas. O que vocês acham disso? Como no ciclo olímpico para Pequim foi investido 1 bilhão e chegamos a essa marca de 15 medalhas, o que a gente esperava é que com 2 bilhões essa marca, pelo menos de 20 medalhas, fosse atingida.
O Brasil, que tem menos investimento que a Austrália, por exemplo, a Austrália que ficou no top 10. Vale frisar, investe há muito mais tempo, mas tem menos investimento que a Austrália, e a Austrália conseguiu 35 medalhas nessas Olimpíadas. Eu acho que pelo tamanho do Brasil, até teve um crescimento, não dá para dizer que foi uma Olimpíada ruim, até porque teve muitas... Foi o maior número de medalhas que o Brasil trouxe na história. Medalhas em esportes que não são conhecidos, então quer dizer que existem talentos em diversos esportes, eles estão sendo trabalhados, que nem o boxe, como o Rodolfo falou. O problema é que você não pode investir tanto e receber tão pouco, né? Acho que o Brasil deveria se mirar, não nas 35 da Austrália, não dá para colocar o carro na frente dos bois também, mas dá umas 20, entre 25 medalhas seria uma boa meta. E para 2016, eu acho que não dá para dizer que é um trabalho perdido, mas o investimento vai ter que ser nos atletas desse ciclo olímpico de 2012, em atletas que vão estar na idade olímpica. Não dá para criar uma outra geração para sermos uma potência. Isso aí vai ter que ser para 2020 e 2024. Na minha opinião, o Brasil tem que aumentar e muito esse investimento no esporte. Porque o esporte, é lógico que é bom a gente falar que investe no esporte, e depois a gente vai conquistar medalhas. Mas não é só questão de medalha. É claro que é um chavão dizer que você investe no esporte, tira o menino da rua, não vai se envolver com drogas, não vai se envolver com um monte das coisas ruins da vida. Mas o investimento no esporte também está ligado ao investimento na educação. Porque o esporte, quem já praticou qualquer tipo de esporte, seja natação, judô, futebol, você acaba criando uma filosofia nova de vida. E o Brasil precisa olhar com mais carinho esses investimentos para o esporte, até para a gente aumentar o nosso desempenho e até a qualidade de vida da nossa população. Fica a esperança que, não somente no Rio em 2016, mas nas futuras Olimpíadas, o Brasil consiga um lugar melhor no pódio e consiga mais investimentos, né? Porque é disso que o esporte brasileiro precisa, de investimento. Porque pessoas com talento nós temos. Investir não só no futebol, no vôlei, que já recebem bastante investimento, mas a gente vê essa história fantástica aí dos irmãos Falcão, que não recebem apoio nenhum. É esse tipo de atletas que precisam... Arthur Zanetti também. Arthur Zanetti da ginástica. Investir na base, investir na educação física, que está sucateada. Fazer as crianças se interessarem não só pelo futebol, mas pelo vôlei, pelo basquete, pela ginástica. E dar condições para que elas possam praticar esse esporte. Vamos conferir como ficou o quadro final geral de medalhas. Os Estados Unidos ficou em primeiro lugar, seguido da China em segundo lugar. Em terceiro lugar veio a Grã-Bretanha e o Brasil ficou apenas em 22º lugar com 17 medalhas conquistadas. Foram 3 de ouro, 5 de prata e 9 de bronze. Em número de medalhas, a melhor participação, mas poderia ter sido melhor. Tanto nas várias medalhas de prata que conseguimos, poderiam ter sido de ouro, mas fica tudo isso que a gente debateu aqui agora para a próxima Olimpíada. Nossos 3 ouros que vieram de atletas que não eram favoritos. No caso da Sara Menezes, do vôlei brasileiro e do Arthur Zanetti. Foi um prazer estar com vocês durante a cobertura dos Jogos Olímpicos de Londres. O Tela 1 Olimpíadas fica por aqui, foi a nossa última edição. Espero que todos tenham gostado. A gente se vê por aí. Até mais!